E aí, Marcelo Rocha Designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar a razão pelo qual eu quero que você utilize o mínimo possível de plugins no seu site no WordPress. Inclusive, essa é a razão pelo qual eu ensino tantas coisas aqui no meu canal que você pode fazer direto com linha de código sem precisar colocar plugins adicionais, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender exatamente essa razão. Caso você não me conheça, eu sou o Marcelo Rocha Designer, eu convido você a me seguir no meu Instagram e também convido você a se inscrever aqui no meu canal do YouTube e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos relacionados ao desenvolvimento de sites utilizando o WordPress e o Elementor e também como que você consegue vender esse tipo de trabalho para chegar ao faturamento de mais de 10 mil reais todos os meses com criação de sites, ok? Então tenho certeza que aqui no meu canal, se você confiar no meu trabalho e se inscrever, você não vai se arrepender porque tem muito conteúdo aqui que é melhor do que muito conteúdo pago que tem rolando por aí, pode apostar, tá bom? Então vamos lá na tela do meu computador que eu vou te mostrar os motivos pelos quais eu quero que você trabalhe com poucos plugins, o mínimo possível dentro do seu site. Olha lá. Então eu preparei aqui um mapa mental com 4 motivos e depois algumas informações importantes que eu vou lhe passar também. Preste atenção, o primeiro motivo está relacionado ao desempenho, tá? Então quando você instala plugins no seu site, você está colocando funcionalidades extras, você está colocando novas coisas dentro do seu site. E mesmo que esses plugins estejam como desativados lá dentro do painel do WordPress, eles sim carregam o seu site. Na hora que você faz ali testes de performance, eles são carregados junto com o seu site, mesmo quando eles estão desativados, tá? Lembre-se que o site, por trás daquilo que a gente vê visualmente, ele é, se a gente fosse diagnosticar, vamos dizer assim, passar um raio-x dentro de um site, por trás dele, os ossos do site, vamos dizer assim, é como se fosse código, tá? Então, por mais que a gente edite de forma visual, mas existe código ali por trás. E quando você fica adicionando muito plugin além daquilo que é necessário, você aumenta a quantidade de coisas que tem ali na parte do back-end, ou seja, por trás do site. E não adianta, isso torna o site mais lento, tá? Às vezes eu vejo lá, eu vou analisar um site, eu olho por dentro, tem 500, eu já vi mais de 100 plugins em um site. Então é uma coisa absurda, depois a pessoa não sabe por que está lento. E isso afeta muito o desempenho, tá? Não é simplesmente colocando que não vai afetar em nada, afeta sim, tá bom? O segundo motivo pelo qual eu não gosto que você utilize plugins demais dentro do WordPress é por questões de conflitos, tá? Então, às vezes pode ser que um plugin, ele não é compatível com outro tipo de plugin. Então, digamos que você coloca um plugin que tenha funcionalidade X e outra funcionalidade Y. Especialmente quando esses dois plugins não são do mesmo desenvolvedor, existe muita chance deles darem conflitos. Às vezes um deles parar de fazer o outro funcionar, ou então eles bloquearem alguma outra coisa específica que tinha ali dentro do site, ou até mesmo derrubar o site como um todo. Pode acontecer sim, certo? E lembrando ainda que muitos plugins eles têm versões que eles vão sendo atualizados, então às vezes até mesmo uma versão anterior entra em conflito com uma versão mais nova, e aí quebra todo o site, enfim. Essa é uma outra razão, tá? Você vai ter muita dor de cabeça com falhas, com problemas, e até você encontrar qual é o plugin culpado por aquilo, às vezes você tem que ir desativando um por um até você encontrar qual que é o culpado, e às vezes você desativa um, ele quebra uma parte que você tinha pensado para o site, você tem que pensar numa outra solução completamente diferente, às vezes um plugin depende de outro plugin. Então vai por mim, quanto menos plugins você usar, você vai evitar também problemas e conflitos entre plugins, ok? O terceiro motivo é a segurança, tá? Então muitos plugins, eles às vezes são de fontes não confiáveis e outros, mesmo que sejam fontes confiáveis, eles podem representar uma ameaça. Porque às vezes, às vezes 2, 3 plugins, eles mexem com um único arquivo específico dentro do site. E eles ficam tentando, vamos dizer assim, que o que for instalado por último é aquele que vai efetuar aquela mudança naquele determinado arquivo. E pode ser que exatamente aquilo abra uma brecha para que algum bot acesse o site, derrube o servidor, faça algum tipo de travamento, invasão, tá? E isso também vale, inclusive eu coloquei aqui, para manter os plugins atualizados, tá? E quanto mais plugins você tem, você vai ter um trabalho enorme de ficar atualizando eles, você vai ter que ter certeza de que todos eles estão compatíveis com a segurança necessária. Às vezes um ali que dá uma brecha de segurança é o suficiente para cair tudo, o site inteiro, o servidor inteiro, inclusive já aconteceu comigo, um único plugin que não estava dentro ali das especificações de segurança pode causar esse tipo de problema também. Então, esse é um outro motivo pelo qual eu não gosto que você use plugins adicionais, tá? O quarto motivo é as manutenções, né? Então, como eu coloquei aqui no ponto anterior, cada plugin ele requer atualizações. Então, seja você esteja trabalhando com a licença do tipo GPL, que você atualiza manualmente, ou com você ative a atualização automática dependendo do plugin, não importa, você vai ter que ficar prestando atenção nessas atualizações muitas das vezes, porque às vezes são atualizações que realmente tapam brechas de segurança.
ou até mesmo funcionalidade. E se você tem muitos e muitos e muitos plugins, imagina a dor de cabeça de manutenção que você vai ter. De repente passa um ano, o cliente manda mensagem para você falando assim, olha, meu site parou de funcionar por isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso. E aí você tem que olhar lá, os plugins estão todos desatualizados, e você tem que atualizar um por um para ver se resolve o problema, se não resolve. Fora que você ainda tem que lidar com esses outros problemas aqui, tá? Então você vai gastar um tempo muito significativo com manutenções, se você trabalha com muitos plugins, tá? E aí eu te digo, se for aqueles plugins de add-on do Elementor, principalmente que adicionam um widget novo, uma funcionalidadezinha nova, cara, isso aí é uma coisa que assim, você faz muito facilmente com linha de código, tá? Só manjar um pouquinho de HTML, CSS, JavaScript, não é difícil, tá? Vai por mim, não é difícil. Tem um vídeo aqui no meu canal, inclusive, que eu dou uma introdução para você entender um pouco sobre essas linguagens. Dá uma olhadinha aqui, é um dos vídeos anteriores, não faz muito tempo que eu postei quando eu tô postando esse vídeo. Mas assim, vale muito mais a pena você aprender a usar essas linguagens para fazer alguma outra coisinha específica que for necessário. E na maioria das vezes nem é necessário, mas quando for você consegue fazer, tá certo? Então isso vale muito mais a pena, você vai poupar muita dor de cabeça futura se você fizer isso, certo? Algumas informações importantes para te passar. A primeira delas é o seguinte, ó. Eu não estou dizendo aqui que isso quer dizer que você nunca vai usar nenhum outro plugin adicional, tá? Quais são os plugins que eu, assim, recomendo para todos os projetos? O Elementor, Elementor Pro, All-in-One WP Security, um plugin de segurança, e ali os plugins de otimização, WP Rocket, talvez um Minify HTML, um WebP Express, mas assim, se você já conseguir subir a imagem em WebP direto, um formato WebP direto no site sem precisar usar o plugin do WebP Express, melhor, tá bom? Mas mesmo assim, tudo que for além disso, toma cuidado, pensa duas vezes, tá? Mas voltando aqui para a tela, não significa que você nunca deve usar nenhum outro plugin adicional. Se você está, por exemplo, criando um e-commerce ali, então não tem jeito, usa o plugin do e-commerce. Se você está fazendo um site dinâmico com Jet Engine, usa também, não tem problema, vai fazer o quê? Mas aquilo que você puder evitar, o ponto que eu quero o ponto-chave é você escolher com cuidado e garantir que aquilo é realmente necessário e confiável. Então, não é necessário ter aquele plugin, ele só vai fazer o botãozinho ficar pulando. Então faz o botãozinho ficar pulando via CSS. Compensa muito mais a pena. Ou então nem faz aquilo. Se não for tão necessário, não for absurdamente necessário, tá? Então você vai estar arranjando dor de cabeça para você mesmo. Economiza, que você vai por mim, você não vai se arrepender se você fizer isso, tá? E uma segunda informação importante é que a maioria das funcionalidades, como eu disse aqui, detalhes de aparência, efeitos, podem ser feitos direto no código. Então, compensa você tirar um tempinho e você se capacitar para você conseguir fazer uma coisinha ou outra a mais no código. Inclusive, é uma das várias coisas aqui, vários efeitos eu ensino aqui no meu canal para que você não precise utilizar nenhum outro plugin adicional, exceto o Elementor, esses que eu citei aqui como sendo os essenciais, tá bom? Confie em mim que isso aqui vai poupar muita dor de cabeça para você, tá? Então são esses aqui os motivos. Se você tiver algum outro motivo, além desses, e você quiser deixar aqui nos comentários, por favor, fique à vontade, tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha te convencido a evitar encher o seu site, lotar o seu site de plugin sem necessidade, porque você vai trabalhar da melhor forma possível. E pode ter certeza que isso aqui vai afetar inclusive os resultados do seu cliente, tá? Porque o que o seu cliente quer é um site que seja rápido, na maioria das vezes, principalmente se ele faz tráfego pago. Então, você vai deixar seu site mais, tende a deixar seu site mais lento. Não estou falando que é impossível otimizar se tiver alguns outros plugins, dá para otimizar, mas assim, o trabalho é muito maior, tá? Você vai ter muito menos trabalho se você trabalhar da forma correta com essas boas práticas aqui no uso de plugins, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho para que você receba conteúdos novos, tá? Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, eu faço uma aula ao vivo relacionada ao web design, que eu garanto para você que é um conteúdo extremamente valioso. E essa aula, inclusive, eu deixo liberado somente por 7 dias aqui dentro do meu canal, depois eu deixo ela fechada só para quem está dentro da minha comunidade, tá bom? Então não perde essas aulas, porque são conteúdos de extremo valor. Quem assiste sabe disso, fechou? Então é isso aí, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Deixe seus comentários, qualquer dúvida que eu vou responder. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!